A matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Mas como saber quanta massa tem um objeto? Ou qual volume ele ocupa? Bem, hoje eu vim aqui para esclarecer essas dúvidas. Nós vamos estudar as principais unidades de medida utilizadas na química. Mas antes da gente começar, eu queria pedir para você deixar aquele like aqui nesse vídeo e se inscrever no meu canal. Me ajude a ajudar cada vez mais pessoas, tá bom? Então bora lá! Eu sou o professor Eduardo Souza e vou te ajudar a aprender química de uma vez por todas. Então, gente, hoje nós vamos estudar as unidades de medida, pelo menos as principais unidades que vocês vão precisar para progredir no estudo da química, beleza? E para começar, eu quero que vocês imaginem uma situação comigo. Quando eu queimo um material, quando eu coloco um material num processo de combustão, eu vou poder observar, vou poder absorver algumas informações, certo? Por exemplo, a cor da chama, a facilidade para esse material entrar em combustão, os odores que são liberados por esse material, tá? Além disso, a gente vai poder observar a temperatura da chama, a intensidade da luz liberada, a quantidade de energia envolvida nesse processo, e todas essas são informações que eu consigo obter. Algumas dessas informações, que eu chamo de informações qualitativas, elas não dependem de valores absolutos, valores numéricos. Apenas por observar, apenas por sentir, eu consigo obter essas informações. Outras informações, que eu vou chamar de informações ou dados quantitativos, eles vão ser dados numéricos. Por exemplo, a temperatura. Se eu quiser obter a temperatura dessa chama, eu vou colocar um termômetro lá, né? E eu vou conseguir essa temperatura em um número, tá bom? Por isso a temperatura é um dado quantitativo, tá certo? E essas informações quantitativas, elas podem ser medidas, tá bom? E há várias características da matéria que podem ser medidas. Dentre elas, a massa, o volume, a temperatura, a densidade, a pressão, a solubilidade. E são essas as unidades de medida que nós vamos estudar hoje, começando pela massa. O que é a massa? A massa é a quantidade de material presente em um corpo. E todos nós já estamos habituados com essa medida, tá bom? Quem é que nunca foi na farmácia para verificar se estava com a saúde em dia, né? Se não tinha aumentado nenhum quilinho? Você vai lá, sobe na balança e você vai ver lá a sua massa, não é mesmo? Então, a balança é o medidor que nós utilizamos, né, para verificar a massa. E aí nós temos que a principal unidade de massa, a unidade que é dada como padrão pelo Sistema Internacional de Medidas, é o quilograma, tá? E aqui eu vou mostrar para vocês como é que nós podemos converter do quilograma para outras unidades a partir desse diagrama aqui, tá bom? Nós temos o quilograma, que ele é nossa unidade principal, tá? E aí nós temos os múltiplos, no caso aqui a megagrama ou a tonelada, mais conhecida como tonelada, e os submúltiplos, a grama, a micrograma, né? No caso o grama, o micrograma, tá certo? Se eu quiser converter de quilograma para megagrama, eu divido por 10 elevado a 3, tá? Por 1000. Se eu quiser sair do quilograma para o grama, eu multiplico por 10 elevado a 3. Se eu quiser sair do grama para o miligrama, multiplico por 10 elevado a 3. Aqui esse diagrama eu acho que ele está claro o suficiente, tá bom? Então se você quer salvar isso daqui, aperta um print screen aí na sua tela, né? Captura essa tela, que é para facilitar o seu estudo, tá bom? Além desses múltiplos e submúltiplos, há muitos outros, tá bom? Do quilograma, nós temos o micrograma, tá? O nanograma, que são bem menores aqui que o miligrama, tá certo? Espero que tenha ficado claro, ó. De megagrama para quilograma, multiplica por 10 à terceira. De quilograma para grama, multiplica por 10 à terceira. De grama para miligrama, multiplica por 10 à terceira. Certo? E o contrário vai dividindo, né? Ó, de miligrama para grama, divide por 10 à terceira. De grama para quilograma, divide por 10 à terceira.
E de quilograma para megagrama ou tonelada, eu divido por 10 a terceira. Vocês querem ver um exemplo? Ó, digamos que eu tenha 2 toneladas de um material. Eu quero saber quanto é que dá essas 2 toneladas em quilogramas. Eu falei para vocês, ó, multiplica por 10 a terceira, que é 1000, né? 2 vezes 1000 é 2000, certo? Então, 2 toneladas são equivalente a 2000 quilogramas. Bem tranquilo isso daqui, tá, gente? E o volume? O que é o volume? O volume é o espaço ocupado por um corpo. E nós temos também uma unidade padrão para medir o volume, tá certo? Em química, o volume é medido usando algumas vidrarias de laboratório que são próprias para isso, tá bom? Por exemplo, aqui nós temos uma proveta, uma pipeta e um balão volumétrico. Essas vidrarias de laboratório aqui, elas são muito utilizadas para fazer a medida de volume porque elas apresentam uma precisão muito boa ali na sua medida, tá certo? As unidades de volume, elas derivam das unidades de comprimento, tá bom? As principais são o metro cúbico e o litro. Por que elas derivam das unidades de comprimento? Olha só, imagine que eu tenho aqui um cubo. Vou tentar desenhar um cubo aqui, tá? Adianto para vocês que eu não sou um desenhista muito bom. Tem um cubo aqui, tá? E imagine que esse cubo ele tem os 3 lados iguais, e esses 3 lados sejam iguais a 2 metros, tá certo? Imagine que isso aqui é uma sala. Se eu quero medir o volume desse cubo, lembrem-se que a medida do volume de um cubo é esse lado, ou qualquer um dos lados ao cubo, né? Porque é um lado vezes o outro, né? A altura vezes a largura vezes a profundidade. Então, é 2, o volume aqui vai ser 2 elevado ao cubo. Como a unidade também faz parte, né? Que ela é metro, a unidade de comprimento, então ela vira metro cúbico. 2 ao cubo é igual a 8. Então, esse volume é igual a 8 metros cúbicos. E aí, as principais unidades que nós temos é o metro cúbico e o litro. E aí, é importante que vocês saibam alguns fatores de conversão entre metros cúbicos e litros para facilitar também na hora de fazer provas, tá bom? Ó, 1 metro cúbico ele é o equivalente a 1000 litros. 1 decímetro cúbico ele é o equivalente a 1 litro. E 1 centímetro cúbico ele é o equivalente a 1 ml. Para você fazer essas conversões de uma unidade para outra, você tem que saber como usar bem as regras de 3, tá certo? Unidades de temperatura. A temperatura, gente, é uma medida da agitação das moléculas ou das partículas que estão ali no meio, né, no sistema. E a temperatura ela é medida comumente utilizando termômetros, tá? Tá aqui uma foto de um termômetro, daqueles de farmácia mesmo que a gente usa para medir a nossa temperatura. No Brasil, a temperatura padrão é os graus Celsius, né? Graus Celsius, aquele que tem aquele símbolo assim, graus Celsius. Nós utilizamos essa unidade de medida. O grau Celsius ele tem como base o ponto de fusão e o ponto de ebulição da água, tá? Ele tem como base o ponto de congelamento da água e o ponto de fervura. O grau Celsius ele estabelece que 0 graus é na hora que a água congela ao nível do mar. E 100 graus é quando a água entra em ebulição. Ele utiliza esses parâmetros para fazer a medida. Tá bom? Porém, no sistema internacional de medidas, a unidade padrão para a temperatura é o grau Kelvin. Na verdade, grau Kelvin não, o Kelvin, né? Porque isso daqui não é uma unidade em graus, tá bom? A gente fala Kelvin, você não fala grau Kelvin, como eu acabei de falar aqui. E o Kelvin, ele tem como base, de fato, a agitação das moléculas, né? Nós dizemos que nós temos 0 Kelvin quando não tiver nenhuma agitação nas moléculas que estão ali naquele corpo, tá bom? Então, quando todas as moléculas estiverem paradinhas, a gente tem o 0 Kelvin. Porém, isso daí é quase que impossível de se atingir, cientificamente falando, tá bom? E eu posso converter de graus Kelvin para graus Celsius e também de graus Celsius para outros tipos de grau, como o Fahrenheit.
Porém, eu vou deixar esse assunto de conversão específico de temperatura para uma outra aula, tá bom? Para eu converter de graus Celsius para graus Kelvin, ou de graus Kelvin para graus Celsius, você vai ter aqui, ó, temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273,15. Se você quer saber a temperatura em Kelvin, coloca a temperatura em Celsius e soma 273,15. Para saber de Celsius para Kelvin, você subtrai 273,15, tá bom? Aí você vai saber qual que é a temperatura, beleza? Densidade. O que é a densidade? A densidade é a relação entre a massa de um corpo e o volume que ele ocupa, tá bom? Você já se perguntou por que o balão de gás hélio flutua? Sabe aquele balão que vende no parque de diversão que você compra ou comprava quando você era criança para brincar e no menor descuido, quando você soltava aquele balão, ele subia, né? E ia embora. Ou por que uma bola de futebol, quando eu afundo ela, uma bola de futebol cheia, né? Quando eu afundo ela na água, ela volta. Isso é uma clara demonstração da densidade. Objetos que são menos densos, eles flutuam sobre os objetos que são mais densos. Inclusive tem um vídeo muito interessante sobre isso lá no meu Instagram. Se você der uma olhada lá no @profedossouza, você vai encontrar esse vídeo. Depois eu vou tentar colocar o link aqui na descrição, tá bom? Então, aquele objeto que é menos denso, ele tende a ficar por cima quando eu coloco esses dois objetos em contato, quando eu coloco um imerso no outro, tá certo? Bom, a densidade, como eu falei para vocês, ela é a relação entre a massa de um corpo e o volume que ele ocupa. Disso eu tenho essa formulazinha aqui, né? D é a massa sobre o volume. Isso é algo bem simples de se calcular e cai muito em questão, tá bom? A unidade no sistema internacional para a densidade é o quilograma por metro cúbico. Lembrem que a unidade padrão para a massa é o quilograma, a unidade padrão para o volume é o metro cúbico. Então, nada mais justo do que colocar a unidade da densidade como quilograma por metro cúbico. Porém, nós temos outras unidades, como grama por centímetro cúbico ou grama por ml. E a densidade ela depende da temperatura. Quando você estiver estudando física, você vai ver lá em termologia que os corpos eles dilatam quando eles passam por uma variação de temperatura. Então, se eu esquento uma barra de metal, o volume dela vai mudar. Se o volume dela muda, a densidade muda. Então, eu tenho valores diferentes de densidade para diferentes temperaturas, tá certo? E a pressão? O que é a pressão? Primeiro, deixa eu perguntar uma coisa aqui para vocês. Você acha que é mais fácil furar uma folha de papel com a ponta de uma caneta ou com o dedo? O que você acha? É mais fácil furar com a caneta, né? Olha só, se você tiver com um lápis aí na mão, peço para você fazer um experimento aí na sua casa. Pega essa caneta, coloque aqui uma ponta na mão e o outro lado na outra mão. E comece a apertar. Qual o lado que dói mais? O lado que vai doer mais é o lado que está com a ponta, né? Por quê? Porque a pressão ela corresponde à força aplicada sobre um corpo dividida pela área onde a força é aplicada. A gente tem aqui essa fórmula, né? Pressão é força sobre a área. Então, quanto menor for essa área, maior vai ser a força, tá bom? Quanto menor for essa área, maior vai ser a força para uma mesma pressão. É o que a gente vê aqui, ó, nesse exemplo que eu dei para você aí da caneta, né? Tomara que você não tenha se machucado. Então, a unidade padrão de pressão é o Pascal, ou Newton por metro quadrado, porque a unidade padrão de força é o Newton e a de área é o metro quadrado. Então, isso daqui dá Newton por metro quadrado, tá certo? E também nós temos outras unidades de pressão. Nós temos o ATM, milímetro de mercúrio, o torr, o bar e o pascal. E aí aqui tem o fator de conversão entre todas elas, né? Um ATM equivale a 760 milímetros de mercúrio, que equivale a 760 torr, que equivale a 1 bar, que equivale a 1 vezes 10 à quinta pascal, tá bom? Aprenda e tente decorar esses fatores de conversão, porque isso vai ajudar muito para você em provas. Apesar de algumas provas colocarem esses fatores de conversão para facilitar a vida do aluno, né? Mas não conte com a bondade lá do avaliador. E a solubilidade.
Essa daqui é uma característica que a gente vai observar no processo de dissolução de um sólido em um líquido ou de um líquido em outro líquido, tá bom? Você acha que é possível dissolver açúcar na água infinitamente? Vocês estão vendo aqui essa imagem, o cara colocando o açúcar aqui num copo d'água. Você acha que ele vai conseguir colocar açúcar aqui infinitamente? Não, né? Não faz sentido que isso aconteça. Por quê? Porque existe um limite em que eu não vou mais conseguir dissolver o açúcar na água, ou o sal na água, ou qualquer outro sólido na água. Existe um limite, tá bom? Esse limite eu chamo ele de solubilidade, tá? A solubilidade ela é medida em gramas de soluto por 100 gramas de água. E aí eu tenho vários valores de solubilidade para diferentes sólidos, tá bom? Com isso, podem ser gerados 3 tipos de soluções. Quando eu tenho uma solução onde esse limite de solubilidade não foi atingido, que a gente chama de coeficiente de solubilidade, quando ele não foi atingido ainda, nós dizemos que essa solução ela está insaturada. Quando foi atingido o coeficiente de solubilidade, ou a solubilidade máxima, nós dizemos que a solução está saturada. E quando eu ultrapasso esse coeficiente de solubilidade, tá? Eu coloco mais sólido no líquido que ele é capaz de dissolver, a gente vai ter uma solução supersaturada, tá bom? Por exemplo, o coeficiente de solubilidade do NaCl a 20 graus Celsius é 37,2 gramas por 100 gramas de água. Então, se eu adicionar mais de 37,2 gramas a 100 gramas de água, proporcionalmente, eu vou ter uma solução supersaturada. Se eu colocar exatamente essa quantidade, eu digo que a solução vai estar saturada. Se eu colocar menos do que essa quantidade, a solução está insaturada, tá bom? Então, bora lá agora para o nosso exercício. Faça a leitura aqui comigo. Uma indústria de confecção de placas de alumínio deseja transportar 100 placas para um cliente. Considerando que o veículo de transporte pode carregar até 3 toneladas e que as dimensões da placa são 2 metros por 50 centímetros por 2 centímetros. Calcule. Letra A massa em quilogramas de cada placa de alumínio. E letra B, a quantidade mínima de viagens para que apenas um veículo de transporte entregue o material solicitado ao cliente. Então, ele está dando aqui as dimensões da placa, né? Altura, largura, profundidade. Ele está dando aqui também a densidade do alumínio. Com essas informações, nós já podemos resolver a questão. Bora lá. Para começar, eu tenho que saber qual que é o volume dessas placas de alumínio. Porque a partir da informação obtida do volume e da densidade, eu consigo encontrar a massa em quilogramas. Lembrem que a densidade é igual a massa sobre o volume, não é mesmo? Mas como é que eu calculo esse volume? Veja bem, essas placas de alumínio, elas vão ter esse formato aqui mais ou menos, né? Tem aqui, né? Aqui é a placa de alumínio. Deixa eu apagar isso e fazer de novo. Tem aqui a placa de alumínio. Ela tem uma altura, né? Tem uma altura de 2 centímetros. Tem uma largura e tem um comprimento. Olha só, ela tem 2 metros de largura. Como está tudo aqui em centímetros, eu vou passar esse valor de metro para centímetro. 2 metros em centímetro dá 200 centímetros. Então, coloca aqui. 200 centímetros. Tem um outro lado que é 50 centímetros, né? E esse aqui é 2 centímetros. Para eu calcular o volume, como eu acabei de falar para vocês lá no caso do cubo, né? É só eu levar o cubo, mas nesse caso aqui eu tenho que multiplicar. Vai ser 200 centímetros vezes 50 centímetros vezes 2 centímetros. Quanto é que vai dar isso? 50 vezes 2 dá 100. 100 vezes 200 dá 20 mil. Então, vai ser 20 mil. Qual é a unidade? Centímetro cúbico. Centímetro cúbico. Então, agora eu vou aplicar esse valor na fórmula de densidade
e aí eu vou encontrar qual que é a massa de cada uma dessas placas de alumínio. Vamos lá, ó. A densidade, né, é 2,7, então eu já coloco aqui direto. 2,7 é igual a M, que é o que eu quero descobrir, dividido por 20.000. Vou colocar isso daqui em uma potência de base 10. Vou colocar aqui 2 vezes 10 elevado a 4. Para tentar facilitar aqui as contas, né? Agora, jogo isso daqui para lá multiplicando o 2,7. E aí nós vamos ter que a massa é 2 vezes 2,7 vezes 10 elevado a 4. A massa vai ser igual a 5,4 vezes 10 elevado a 4 gramas, tá? Porque a densidade aqui está em gramas por centímetro cúbico. Então, o valor que eu vou obter é em gramas, tá certo? Agora, com esse valor de massa aqui, eu vou passar ele para quilogramas, tá? Lembre que 1 quilograma é 10 elevado a 3 gramas, né? Ó, 1 quilograma, 10 elevado a 3 gramas. Só que eu tenho 5,4 vezes 10 elevado a 4 gramas. E eu vou ter x quilogramas, né? Tá feita aqui a minha regra de 3. Agora, cruza aqui. Eu vou ter que x é igual a 5,4 vezes 10 elevado a 4, dividido por 10 elevado a 3. Joga esse 10 elevado a 3 lá para cima com expoente negativo, aplicando as propriedades da potenciação. Eu vou ter 5,4 vezes 10 elevado a 4 vezes 10 elevado a menos 3. Conserva a base, somos expoentes. 4 mais menos 3 dá 1. Então, x é igual a 5,4 vezes 10 elevado a 1, que dá 54 quilogramas. Essa é a massa de cada uma das placas de alumínio, tá bom? Agora eu vou deixar só essa informação aqui da massa das placas de alumínio e vou limpar todo esse quadro aqui. Então, se você está acompanhando e quer copiar, dá um print aí, tá bom? Vou apagar tudo. E aí, o que a letra B está pedindo? A quantidade mínima de viagens necessárias para que apenas um veículo de transporte entregue o material solicitado ao cliente. E aí você tem que estar atento que são 100 placas, né? E o caminhão pode carregar até 3 toneladas, tá bom? Então vamos ver, ó. Eu tenho que ver primeiro quantas placas vão dar 3 toneladas, não é isso? Quantas placas vai dar 3 toneladas. E aí eu consigo saber em quantas viagens o caminhão vai conseguir carregar todas as placas de alumínio, não é isso? Consigo fazer isso por meio de uma regra de 3. Ó. Se uma placa de alumínio tem 54 quilogramas, quantas placas vão ter 3 toneladas, né? Que é 3 vezes 10 elevado a 3 quilogramas. Quantas placas vão ter 3 toneladas? Vamos ver. Agora, esse vezes esse vezes esse. Eu tenho que x vai ser igual a 3 vezes 10 elevado a 3 dividido por 54. 54. Isso daqui vai dar 55,5. Esse vírgula 5 aqui é meio, né? Eu não quero serrar as minhas placas ao meio. Então, eu posso dizer com toda a certeza que o caminhão ele consegue carregar em cada viagem 55, né? Cada viagem ele vai carregar 55 placas.
Se são 100 placas, ele vai conseguir fazer esse trajeto em 2 viagens, né? Em 2 viagens. Aí ele vai levar 55 em uma viagem e 45 na outra viagem, né? Vai ficar a critério do motorista do caminhão, tá bom? Então em 2 viagens ele consegue resolver aí essa bronca, tá certo? Então é isso, gente. Essa foi a nossa aula. Esse exercício aqui pode parecer mais de matemática do que de química, mas esse conhecimento é muito importante para você que quer progredir e ficar fera na química, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa o like e inscreva-se aqui no meu canal. Faça parte da nossa comunidade no Telegram. Lá eu compartilho com vocês todo o material de apoio das videoaulas aqui do canal, beleza? Ah, me siga lá no Instagram, é só procurar por @Prof. Edu Souza. Até isso. Tchau, tchau.